Nesta aula vamos falar um pouco sobre a integração entre dois softwares bastante utilizados na engenharia de estruturas, que são o Revit Estruturas e o TQS, Programa Nacional, que segue aí as normas, né, 6118 e todas as demais normas de concepção de projetos. Eu estou utilizando aqui uma versão TQS 19.6 Unipro e o Revit 2017 com o plugin da TQS instalado. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar nessa integração é justamente fazer essa instalação do plugin da TQS, que pode ser encontrado diretamente no próprio site da empresa. Então, vocês vão entrar www.tqs.com.br e na aba de Downloads, vocês vão procurar a categoria de plugins. Tá? Isso aqui vai nos trazer para essa página, na qual a gente vai ter aqui a integração entre o Revit e o TQS, assim como o Tecla e SketchUp. No nosso caso, clicamos em Revit 2017 e vamos fazer o download desse plugin. Basta então instalar no seu computador e, se tudo ocorrer perfeitamente, você vai ter essa nova extensão dentro do seu Revit instalada. Falando um pouco ainda sobre BIM, a TQS tem alguns artigos, né, que falam sobre esse novo fluxo de trabalho, assim como as limitações e funcionalidades do plugin que a gente está trabalhando, né? Então vocês podem procurar o BIM entre o TQS e o Revit no novo patamar, tem a parte 1 e a parte 2. Esse é um artigo do engenheiro Adriano Lima, que ele fala um pouco sobre os elementos contemplados nessa integração, como elementos de concreto, alvenaria estrutural e pré-moldados. Então aqui tem algumas informações da versão 2014. Estamos na versão 2017, ou seja, obviamente temos mais recursos do que o que está aqui elencado. Mas note que a maioria dos elementos são trabalhados de uma forma muito bem organizada, como pilares de concreto, vigas, laje, capitéis, consolos, escadas, cálice, blocos de fundação, entre outros. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos desses elementos integrados entre as plataformas. Falando um pouco sobre o Revit, primeiramente muita gente me perguntava, Arthur, qual a importância dessa integração entre os dois softwares? A gente tem que pensar em um novo fluxo de trabalho que nos traz o conceito BIM. Então, quando a gente começa a fazer uma concepção estrutural, juntamente com a arquitetura em um ambiente 3D, a gente tem uma qualidade de projeto muito melhor. Então, por exemplo, eu posso receber a arquitetura de um arquiteto X ou Y, que ele mandou um arquivo em, por exemplo, o Revit, ou em, por exemplo, SketchUp, ou Allplan, Ecosym, qualquer software que trabalhe com uma metodologia BIM, e eu posso simplesmente trazer o meu arquivo IFC para dentro do Revit, que é o programa que a gente está trabalhando, e simplesmente lançar a minha concepção estrutural dentro do próprio Revit para ter um melhor estudo sobre compatibilização de projetos e principalmente para melhor fazer uma comunicação com o arquiteto através de ferramentas de colaboração que eu posso utilizar, talvez um Revit Server, né, um servidor que eu posso trabalhar em rede e até em tempo real com o meu arquiteto, cada um no seu escritório. Então a gente começa a pensar em uma forma de trabalho diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, sem contar com todos os outros benefícios que o BIM nos traz, né? Não é finalidade desse vídeo discuti-los. Mas esse template estrutural que vocês estão vendo, até essa foto, é o nosso estudo de casos que a gente vai apresentar no AU Brasil, agora em 2016, em São Paulo. E foi um projeto bem simples que a gente fez toda a modelagem dentro do Revit e com o modelo analítico que é gerado automaticamente pelo programa, fizemos essa exportação, né, para o TQS e o robô, o Robots, né, Structural Analysis, para fazer esses testes. E foi bem satisfatório os resultados que tivemos. Então vamos entender um pouco como isso funciona na prática. Tá? Aqui eu vou para o meu térreo e eu tenho já alguns pilares. Vou no meu 3D, é apenas um pórtico simples. Coloquei aqui alguns suportes e inclusive a ferragem, né, a armadura está aqui também dentro do meu modelo, e vamos ver como é que isso se comporta com o TQS. Primeiramente eu vou lá no meu plugin TQS e eu vou exportar um arquivo RTQ, que é o arquivo que vai do Revit para o TQS. Ele vai me dar um aviso falando que essa é uma versão beta de um produto em desenvolvimento, né, já faz um bom tempo,
que esse produto vem sendo desenvolvido. Eu vou simplesmente dar um OK. Eu vou salvar isso aqui como modelo exemplo Revit TQS. E aí o Revit me pergunta, tá? Deseja exportar também vigas, pilares e lajes? Falando que isso é uma operação limitada, ou seja, apenas os elementos com geometria mais simples serão levados corretamente. Então, se você faz alguns projetos mais ousados, né, com a geometria mais complicada, verifique muito bem o seu modelo para que você não tenha problemas nessa integração. Vou dizer sim, e a exportação foi concluída com sucesso. Agora, eu vou abrir aqui o meu TQS, e geralmente quando a gente começa um projeto no TQS, a gente vai criar um novo edifício. A gente não vai fazer isso imediatamente agora, a gente vai lá em arquivo, edifício, e eu vou na opção exportar, importar projeto. E aqui eu tenho algumas opções como o arquivo IFC, o SketchUp, o Tecla e o Revit, que é o que a gente está procurando nesse momento. Então eu vou importar ou sincronizar o modelo do Revit e eu vou pegar aqui aquele modelo exemplo Revit TQS que a gente acabou de gerar. Eu vou abrir esse modelo. E aí o Revit vai me dizer que esse edifício ele não existe. Claro, a gente não criou, eu só estou apenas importando um modelo de cara, tá? Então, eu quero criá-lo? Sim, obviamente. Nessa imagem, a gente vai ter justamente os níveis, tá? Os nossos pavimentos do Revit que são criados dentro do TQS. Ou seja, eu tinha lá apenas um pórtico, então a gente tem o térreo e o pavimento 1 com uma altura de 2,85 e eu vou criar esses mesmos objetos dentro do meu TQS. Então, só para a gente verificar, eu vou aqui no meu térreo, eu vou em uma elevação qualquer e eu vejo que realmente eu tenho um pórtico que sai do térreo para o pavimento 2,85. Então, eu vou clicar em OK. E agora o TQS ele importou aqueles dados que foram lançados dentro do meu Revit. Obviamente esse é um modelo extremamente simples, né? Apenas a nível de entendimento desse processo. Depois a gente vai fazer um modelo um pouco mais trabalhado. E note que tanto o térreo como o pavimento 1 foram importados com eficiência, tá? As vigas elas precisam ter as suas cargas lançadas. A TQS ela não indica fazer o lançamento de cargas dentro do próprio Revit, apesar de a gente poder fazer isso, né? Aqui em analisar, podemos fazer todo o lançamento de cargas, mas é interessante que seja feito todo o lançamento de cargas dentro do próprio TQS, para a gente evitar qualquer problema. Então, se eu quiser fazer alteração de elementos aqui dentro, eu posso, por exemplo, mudar a largura da minha viga para 50 centímetros, só para a gente ver geometricamente essa alteração. E note que o TQS faz isso com maestria. Então a intenção não é explicar como o TQS funciona, mas mais mostrar, né, as formas de trabalho dessa integração. Então eu vou fechar, provavelmente vai dar um erro no nosso projeto, porque eu não fiz nenhum lançamento de carga, mas essa não é a nossa área de atuação nesse momento. Então aqui eu tenho o meu pórtico que foi lançado e algo interessante de se mostrar é porque a ferragem ela ainda não vem, pessoal. Então esse é um pequeno detalhe, tá, que a gente tem que entender em termos de limitação, que a gente não consegue fazer a importação ou exportação de ferragem ainda entre o Revit e o TQS. Entretanto, isso não é um grande problema. Quando a gente pensa em uma metodologia BIM, quando a gente pensa nesse fluxo de trabalho, a gente sabe que o principal modelo para a gente é a forma geométrica que vai ser exportada para fins de compatibilização. A ferragem ela poderia ser utilizada talvez para fazer uma construção virtual da nossa obra, né, um 4D ou até um 5D, mas isso vai ficar um pouco mais para frente, já que isso ainda não é possível entre esses dois softwares.